Quero falar hoje então sobre a organização dos pequenos, né? Um tempo, faz uns dias aí, andei mostrando o planner do filhote e bastante gente se interessou. A Adri até levou pro colégio das crianças dela também. Então, achei que era bacana falar especificamente disso, assim, porque a gente chega na fase adulta querendo correr atrás, né? Atrás do relógio, atrás do tempo para se organizar. E aí a gente podia já estar aprendendo isso desde cedo, né? Que seria talvez mais fácil, um caminho mais fácil. Então, assim, eu acho que justamente a ideia do tema de hoje é falar disso, assim, que a gente pode aprender a se organizar desde mais cedo para não passar tanto trabalho depois, né? Para que isso já seja um hábito, porque a organização é um hábito. Então, que a gente já consiga desenvolver, adquirir esse hábito desde cedo. E eu tô bem feliz que o Colégio do Vinícius tem essa ideia, tem esse pensamento. Então, assim, como eu já comentei, né, o bacana do Colégio do Vinícius foi isso. Eles colocaram nos materiais, na lista de materiais, um planner. E eu achei o máximo. Fiquei super curiosa pra ver o que ia acontecer. E, de fato, eles estão usando o planner. Vou mostrar pra vocês como ele tá usando. Pedi autorização, né, pra mexer no material dele. E ele autorizou, então vou mostrar pra vocês. Antes de falar do planner, queria falar um pouquinho sobre rotina. Eu acho que a organização ajuda, a gente tem muita ajuda da rotina, quando a gente tem uma rotina estabelecida. Então, assim, uma das coisas que eu gosto de ter é uma rotina. Rotina não é sobre horários, não é sobre rigidez, não é sobre fazer todo dia a mesma coisa, não é isso. Rotina é sobre ter uma sequência de eventos, sabe? Uma sequência de atitudes, para que a gente tenha mais ou menos uma orientação. E que isso ajuda a gente a se organizar, não só nas atividades, mas mentalmente. E especialmente para as crianças, uma rotina é algo muito positivo na questão da previsibilidade. Quanto menor, mais eles precisam dessa previsibilidade, né? Do que vai acontecer, porque senão eles ficam sempre na expectativa, ficam sempre esperando o que vai acontecer, e isso gera ansiedade. Então, se já tem uma rotina, se já tem uma ideia do que vai vir em seguida, então isso ajuda a baixar a ansiedade, a acalmar e seguir a vida, né? Com mais tranquilidade. Então, minha primeira ideia, minha primeira vontade, assim, com o filhote é estabelecer uma rotina. Como eu falei, não é sobre horários, não é sobre rigidez, não é sobre fazer todo dia a mesma coisa, é sobre sequências. A gente faço no papel, tá? Porque é concreto, né? Pra ele poder visualizar. Faço uma rotina bem bonitinha, colorida, porque, né? Tem que ser amigável, tem que ser apresentável, tem que ser atrativa e tem que ser divertida, certo? Então a gente faz uma rotina com ele juntos, tá? É importante que os pequenos estejam participando desse momento da construção da rotina, para que eles possam opinar, porque afinal de contas é a vidinha deles, não é? Então, assim, é claro que dependendo da idade, eles vão ter mais interferência ou menos nas decisões da rotina, né? Do que pode fazer, do que não pode, quando pode. Então, assim, exemplos, por exemplo, o Vinícius está com 7 anos. Eu pergunto pra ele se ele quer fazer os deveres no começo da manhã ou no fim da manhã. Ele tem uma liberdade de escolha, mas dentro do limite que eu dou. Se fosse menor, né, uma criança menorzinha ainda, a gente podia fazer um tipo de pergunta mais no sentido assim: você quer fazer a tarefa com a ajuda da mamãe ou sozinha e a mamãe realiza depois? Ou você quer fazer a tarefa antes do lanche ou depois do lanche? Sabe? Encurta um pouco as escolhas, mas ainda assim uma margem de escolhas para que tenha uma interatividade com a criança e para que tenha esse comprometimento. Se for uma criança maior, pode ser assim: que horas você quer fazer a tarefa? Né? Então, dependendo da idade, a gente adapta a linguagem, mas com esses princípios, construir juntos a rotina para que tenha esse comprometimento.
coloco uma orientação de horários, porque o Vinícius me pede, é importante pra ele, que ele tenha algumas marcações, né? Então, olha só, eu tenho algumas marcações, por exemplo. Tem uma marcação de horário de mais ou menos quando ele acorda, que é entre 6 e 7 horas. Sim, eu tenho um filho madrugador. Ai, mães entenderão, né? E a gente tem mais ou menos uma marcação de horário pros deveres. Como eu falei, não é todo dia que ele tem deveres. Rotina não é sobre o que a gente vai fazer igual todos os dias, né? É uma sequência, uma ordem para que a gente possa ser guiado. Então, se ele tiver deveres, ele escolheu fazer no começo da manhã. Então, tá marcado aqui 8 horas para ele fazer os deveres. Como ele estuda na parte da tarde, e isso é bem importante para as crianças, ter um tempo livre, né? A gente... Eu não sei, eu acho que ultimamente a gente sofre um pouco com essa ansiedade do ócio, né? A gente não consegue ficar mais sem fazer nada, vocês já perceberam? Me contem aqui se vocês também percebem isso, que é difícil ficar sem fazer nada. É difícil ter um tempo pra, sei lá, fazer, olhar pela janela, pensar. Ócio criativo, já ouviram falar nesse conceito? A gente não tem mais tempo pra ócio criativo. E as crianças estão indo nesse caminho. Elas não sabem mais esperar. Elas não conseguem esperar o bolo crescer, não conseguem esperar a hora do programa de televisão, né? Enfim. Então, eu acho bem importante ter tempos livres. Então, como ele estuda na parte da tarde, a maior parte da manhã é livre. A gente coloca aqui, ó, iPad liberado, porque é um horário em que ele pode usar o iPad. Ele normalmente não usa durante todo esse tempo, né? Tem uma marcação aqui, ó, das 9 às 11. Ele normalmente não usa por todo esse tempo. Mas ele pode usar se ele quiser. Ele pode ver a televisão se ele quiser. Ou ele pode ler livro, ou ele pode pular no sofá, jogar bola, enfim, coisas, né? Tô elencando aqui exemplos do que ele realmente faz nesse período livre. E aí eu tenho mais uma marcação com ele, também foi uma escolha conjunto, que é as tarefas de casa. Isso pra mim é bem importante, assim. Todo mundo que mora na casa precisa cuidar da casa. A manutenção da casa é feita por todos os moradores, né? Então, assim, o Vinícius mora aqui com a gente, ele precisa ter tarefas da casa, também de manutenção. É claro que as tarefas são de acordo com a idade. É claro que precisa adaptar à idade da criança, mas eu acho bem importante que ela participe de alguns momentos para se sentir parte da casa, para começar a criar responsabilidades, né? Então, aqui ele preferiu fazer no final da manhã as tarefas da casa. Então ele tem marcação das 11 horas, ó, as tarefas de casa. Tá vendo? Basicamente, coisas que funcionam para a idade dele, que é arrumar o quarto. Então ele tem que organizar a cama, ele tem que guardar algum brinquedo que esteja fora do lugar, roupa, sapato. Ele tem os lugares. É claro que se a gente facilita o ambiente do quarto, isso ajuda, né? Cestas para categorias diferentes, então a criança consegue ter um pouco mais de independência nessa arrumação do quarto. Ele precisa trocar de roupa, porque ele adora ficar de pijama. Tem mais alguém aí que adora ficar de pijama? Me conta. Ele adora ficar de pijama, então o que ele pode atrasar a tirada do pijama, ele atrasa. Se ele pudesse ir pro colégio de pijama, de certeza ele ia, né? Do ano passado, aulas virtuais, tivemos muitas aulas de pijama. Mas enfim, aí nesse horário, nessa marcação de 11 horas, ele precisa trocar de roupa. E aí na idade dele, ele precisa desdobrar, desvirar do avesso e dobrar. É claro que ele faz do jeito dele, né? Ele arruma a cama do jeito dele. Eu não cobro nenhuma perfeição, mas eu cobro que ele faça, porque é tarefa dele, né? Olha só que legal. A Fran tá dizendo que o filho dela, o Dudu, tem 2 anos. E ela tá perguntando se um calendário grande com desenhos ajudaria nas atividades. Eu acho que super ajuda, super funciona. Assim, precisa? Não precisa, mas dá uma independência. Porque se a gente não tiver isso, a gente tem que ir falando as coisas para as crianças, né? Tem que ir lembrando. Eu também tenho que ir lembrando o Vinícius, tá? Apesar de ele ter a rotina com os horários, ainda com 7 anos eu preciso ir relembrando. 11 horas, ou tá na hora da tarefa do dia, sabe? Hora de fazer deveres, eu preciso ir lembrando. Mas, se tem um apoio visual, ajuda super, super.
Dá pra fazer super fácil com uma cartolina, realmente só recortando as figuras, e aí ele pode participar desse momento, né, de escolher, de colar as figuras, é bem legal, bem legal. E olha só, eu ia falar isso, a Adri, e tem alguns lugares também que dá pra comprar pela internet, que eles já vendem esse tipo de quadro pronto, sabe, Fran? Já com algumas atividades prontinhas, assim, tem alguns magnéticos, tem alguns de colar, então é bem prático, dá pra ou entrar em contato com a Adri ou procurar na internet. A Adri que eu tô falando, pra quem não sabe, gente, é da Nuvem de Papel, tá? É a dona da Nuvem de Papel, é ela que idealizou e produziu os planners que a Sua Melhora vende. Então, esses quadros são bem legais de fazer. E assim, pra idade do Dudu, 2 anos, pouca coisa, tá? Não vai botar, tipo, 5 tarefas, eu particularmente acho que já é muito pra ele, assim. Pra idade dele, ele pode guardar os brinquedos, né? Pode estar lá na tarefinha dele. Ele pode colocar roupa suja no cesto de roupa suja quando ele trocar de roupa. Ele pode colocar uma má na pia depois que tomou, sabe? Coisas simples assim. Escolhe umas 3, 4 no máximo pra colocar na cartolina dele. Acho que vai ser super legal, funciona super bem. Continuando aqui nas tarefas do Vinícius, né? Ele tem agora que arrumar a mochila. Agora com esse negócio da pandemia, eles não estão mais deixando o material no colégio. Então todo dia vem anotado, a professora manda, qual é o material que ele precisa para levar para aula. Então ele tem essa responsabilidade de olhar o que a professora mandou e arrumar a mochila nesse horário. Ó, que legal, a Andrea. Gente, a Andrea é a pessoa maravilhosa que me ajuda com a limpeza da minha casa. E ela também é personal organizer, ela tem uma empresa de limpeza e de organização. Depois eu vou marcar um dia com ela pra gente fazer uma live pra falar bastante do trabalho dela. Tem muitas coisas legais que ela pode ajudar vocês. E o Jorge é o filho dela, é na mesma idade do Vinícius, também tem 7 anos. E ele também tem um calendário com tarefas, as básicas, de acordo com a idade dele. Ó, e ela diz que eles vão pontuando conforme eles fazem as tarefas. Ela é muito legal, né? Reforço positivo. As crianças adoram ganhar uma estrelinha, ganhar um adesivo, ganhar um joia. Então, ajuda, incentiva a continuidade, a manutenção dessas tarefas quando a gente tem um apoio visual, né? Isso é bem bacana. Também nessa questão das tarefas do dia, tem algumas coisas que a gente não coloca aqui na rotina dele, porque são coisas corriqueiras. Eu já falei isso na live do planejamento, mas vale pra tudo na vida, né? O que a gente não lembra, o que não é hábito, precisa de lembrete. Essa é a frase, o que não é hábito precisa ser lembrado. Então, assim, coisas como escovar os dentes, pentear o cabelo, colocar o prato na pia, tudo isso são tarefas do Vinícius, mas que a gente não coloca na rotina, porque ele não precisa ser lembrado. Mais ou menos, talvez. Às vezes a gente precisa lembrar mesmo assim, mas tudo bem, não tá aqui exatamente na rotina, mas é pra ele fazer sozinho. De vez em quando tem que dar uma cutucada assim pra lembrar, mas tudo bem, sem problema. Continuando, né? Eu tenho anotado na rotina dele, então, o horário do colégio. Aqui, ó, dentro desse horário é o que ele usa no planner, tá? Que daí o que ele faz no colégio, né? Quais são as atividades do colégio? Aí ele usa o planner, essa é a organização dele, com o colégio dele, sabe? Então, aqui a gente só marca o horário. Tem dias que ele fica mais no colégio, tem 2 dias na semana que ele faz futebol, então ele acaba voltando mais tarde do colégio. Mas lembra, rotina não é sobre exatamente o que você faz a cada dia, sim sobre uma sequência, né? Então a gente não colocou na rotina, mas ele sabe que segunda e quarta é o dia do futebol, tá? Então não precisa se prender assim aos pequenos detalhes, tá? E aí tem uma marcação de janta, não é sempre nesse horário, exatamente às 19 horas que ele janta, depende do dia que ele chega do futebol, um pouquinho mais tarde, tem dia que ele tá com fome antes, ele come antes, e aí tem uma marcação que é bem importante, pelo menos pro Vinícius é super importante, quero falar dela, assim, qual a importância que ela tem, que é a rotina do sono. Então, esse horário aqui, ó, de 20h45 é um horário que não passa, né? Claro que tem exceções,
Mas, na grande maioria dos dias, esse é um horário que eu marco de verdade. Porque é bem importante pra ele ter essa marcação da noite pra desacelerar e conseguir ter uma boa noite de sono. Talvez um dia ainda fale mais sobre isso, mas enfim, sono é onde pega aqui em casa no Vinícius, né? Sono sempre é um assunto delicado pra ele, então é um ponto da rotina diária dele, da nossa organização de vida enquanto família, que a gente procura manter bem. E ele tem, de fato, uma rotina. É claro que ela vai sofrendo pequenas adaptações conforme a idade vai passando, mas o grosso, assim, dessa rotina, ele é mantido desde sempre, sei lá, desde antes de um ano, assim, sabe? É importante pra ele essa marcação. Então, 15 para as 8 é o horário máximo que ele pode parar de fazer qualquer coisa. Normalmente, ele tem um horário já, eu até tenho aqui na rotina dele, ó. Tem um horário que ele pode, até o horário que ele pode usar o iPad, o horário que ele pode jogar, normalmente ele joga no iPad, então tem uma marcação. Tem uma marcação até que horário ele pode ver YouTube, porque o YouTube pra ele tá muito relacionado a jogo, e jogos em geral, e jogos e vídeos mais agitados, assim, acabam agitando a criança, né? E como a gente quer levar para um sono tranquilo, essa agitação tem que ir diminuindo, esse ritmo tem que ir diminuindo. Então, por isso ele tem marcação para isso. Ele tem marcação até que horas ele pode jogar, até que horas ele pode ver YouTube. Depois disso, ele até pode ficar mais um pouquinho de TV, se ele quiser, com filmes mais leves, mas a nossa vontade é incentivar terminar a televisão ali até as 7h45 mais ou menos, para que a gente tenha outros estímulos, ou melhor, menos estímulos, né, de telas. Então às vezes a gente joga, né, a gente tem, nesse momento a gente tá usando bastante jogos de tabuleiro, dominó, cartas, sabe? Pra já fazer alguma atividade mais leve. E aí, 15 para as 9 é o horário que a gente faz essa marcação, ele vai escovar o dente, ele já jantou, né, antes disso, então 15 para as 9 ele vai escovar o dente, vai tomar banho, a gente tem um momento de leitura, a gente reza um pouquinho antes de dormir, mas isso tudo já é com as luzes da casa baixa, com a gente falando mais baixo, tudo já para embalar essa rotina do sono. E depois disso, mais ou menos lá pelas 9h15, no máximo 9h30, ele tá dormindo. Isso é uma grande conquista pra gente, ele conseguir ter esse encaminhamento pro sono, tá? Então, de novo, reforçando, né? A rotina sobre sequência de eventos. Não quer dizer que todo dia vai ser exatamente assim. Mas a gente se esforça para que seja, né? Pra gente ter essa organização, certo? Esse povo aí que tá com os filhos grandes, mas tem neto, dá pra usar pros netos também, né? Dá pra aproveitar essas ideias, às vezes pedir pros pais, se já tem isso em casa, e dar continuidade, né? Apesar de que casinha de vô e de vó também, quebrar a rotina, tá tudo certo. Tá tudo dentro do esperado. Não é nada de novidade, não. Agora, deixa eu falar do planner. Ó, esse aqui é o planner que veio do colégio, indicação do colégio do Vinícius, tá? Mas assim, não tô querendo falar de marca, nem de nada nesse estilo, assim. É só pra mostrar que é uma ideia simples, tá? É pra que seja mais objetivo e mais fácil de lidar pra eles. Tem calendário, eles não usam essa parte de calendário anual. Mas aí tem o planejamento anual, também eles não usam, ó. O que eles usam efetivamente é a visão mensal. Então eles têm um mês em 2 páginas, ó. Tem uma visão bem bacana, porque tem o dia do mês, o dia da semana e um espaço para que eles possam usar. O que eles usam, né? O que eles escrevem? Que organização eles fazem nesse planner? Atividades extras. Extras, assim, eu digo inglês, educação física, aula de música, aula de artes. Isso tudo fica anotadinho aqui, ó, tá vendo? Olha, não sei se dá pra entender a letra dele, mas enfim, ó. Inglês, música, tá? Essa é a letrinha do pequeno. Tá vendo que eles usam... A primeira semana, a professora fez a semana geral, assim, ó. As aulas, todas as aulas extras que ele tem no colégio. Eu achei super bacana, porque teve uma orientação de cores, ó.
Então as mesmas aulas têm as mesmas cores. O apoio visual, né? Isso é bem legal. É legal pra gente, pras crianças mais ainda. E eles usam também pra marcar o que eles precisam trazer no dia seguinte. Lembra que eu falei que a professora passa o que ele tem que usar de material no dia seguinte? Então, isso aqui é o que ele usa pra arrumar a mochila, naquele horário da tarefa, da tarefa de casa que ele tem de arrumar a mochila, tarefa de arrumar a mochila. Ele usa esse material aqui, o planner dele, olha que legal, pra ver o material que ele tem que levar no dia seguinte. E ele usa também pra marcar tarefas, ó, por exemplo, o que ele tem que fazer no final de semana, né? A página tal e tal do livro de português. Olha a diferença que é pra criança escrever de próprio punho num material seu. Não é no caderno, é num planner, sabe? Isso tem uma importância, ele se acha o máximo, assim, porque ele tem um planner, igual a mamãe tem, ele tem um planner, e ele anota as atividades dele, e ele capricha, eles passam uma cor diferente nas iniciais maiúsculas, sabe? Olha que amor, sério, isso dá um comprometimento, isso motiva, e, gente, é aprender a se organizar com 7 anos, sabe? Quiçá, quando ele chegar na minha idade, ele já tem esse hábito, ó, há muito tempo. É muito legal. Por isso que eu tô compartilhando isso, porque eu acho que vale muito a pena a gente incentivar isso também em casa, né? Muito legal. Então é assim, ele mesmo se organiza e aí me dá a oportunidade de cobrar. Não é uma cobrança chata, sabe? Do tipo, já fez tarefa, já viu? Mas é de dizer assim, olhou no teu planner o que tem que levar no material? Tem deveres anotados no teu planner, sabe? A gente consegue fazer essa linkagem da personalização dele mesmo com as tarefas, com os compromissos dele. Então, imagina como isso pra ele é muito mais dialético, né? Dele com a mentalidade dele, com a organização pessoal dele. É super, super legal. Sério, vale muito a pena. A gente estimular isso, né? Ter esse tipo de questão. Mas eu marquei aqui coisas que eu queria falar, então. Queria falar sobre a rotina, falei. Queria falar sobre o planner dele. E queria falar também sobre o ambiente. Porque, assim, faz parte da organização a gente ter um ambiente organizado. Eu não sei se é um pouco de toque, mas assim, eu tô no meu escritório, né? Antes de começar a trabalhar, não, porque eu sou dessas que quando eu termino de trabalhar eu já organizo o meu ambiente para no dia seguinte, quando eu já chegar num ambiente organizado, sabe? E isso funciona muito para nossa organização pessoal. Isso é um dos fundamentos do método Montessori, assim, eu vejo muito isso no colégio do Vinícius, ele estuda num colégio Montessori. A organização do ambiente. O ambiente organizado é um dos pilares do método. Por quê? Se tu tem um ambiente organizado, preparado, estruturado para o momento que tu vai vivenciar, é muito mais livre tu vivenciar aquele momento, né? Tu fazer as tuas tarefas, porque já tá tudo ali, à mão, à vista, né? E isso é a organização. A organização do ambiente ajuda na organização pessoal. Então, ter um lugar próprio para fazer as tarefas, as atividades do colégio, por exemplo, sempre no mesmo lugar. Uma mesa, uma cadeira confortável, com uma iluminação adequada, né? Tudo isso é importante. Acabou de fazer as tarefas, guarda o material, né? O Vinícius tem uma mesinha com uma estante com prateleiras do lado, que é bem bacana, porque a gente já deixa a bibliotecazinha dele e aí o material do colégio, então já fica tudo meio categorizado ali, organizado. Facilita, porque na hora que eu vou lembrá-lo de fazer os deveres, filho, está na hora dos deveres, lembra? Ele abre a estante e já está na frente da mesa, fácil de pegar, colocar, de se organizar e de devolver, né? Depois que terminou, fácil de devolver. Então, pensar nisso. Essa questão do ambiente organizado, não só para os estudos, para as tarefas, mas para tudo, né? Lembra que eu falei do quarto, de ter cestinhas categorizadas para os brinquedos, facilita também ele guardar, pegar, guardar, enfim, se encontrar. Essa é a mágica da organização, que é por isso que eu gosto tanto. Não é? Ai, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, espera um pouquinho. Olha só, estão me falando aqui que adoram joinhas, coraçõezinhos. Somos nós, é por isso que a gente tá aqui falando de organização, porque a gente adora.
Esse é um dos meus assuntos preferidos, não é? Vamos falar muito mais sobre isso ainda. A gente vai falando aos poucos, vai conversando, trocando as ideias. Uma coisa que é legal de falar sobre organização. A gente não é organizado para ser organizado. A organização não é um fim em si mesmo. A organização é uma habilidade, é um hábito que a gente cria para facilitar a vida, sabe? Não é para ser a chata da organização. Não é pra não querer que as coisas mudem, pra querer fazer tudo sempre igual, sabe? Igual eu falei da rotina. A organização é pra deixar a vida mais leve. É pra que a gente não precise ficar se preocupando a toda hora com o que eu vou fazer em seguida. Não precisa. Se a gente tem um esquema, né? Uma rotina, uma organização, pessoal, a gente pode só viver, só curtir. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem tá assistindo a live depois e tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E aí a gente vai respondendo, vai se falando. E eu vou pensar em um assunto bem bacana pra próxima live também.